O Brasil tem 2.433 casos confirmados por coronavírus e o número de mortos subiu para 57. A repórter Mariana Jungmann acompanhou a divulgação desses novos números e traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, tivemos as primeiras mortes nas regiões norte, nordeste e sul do país. Agora, só a região centro-oeste ainda não perdeu nenhuma vida pelo Covid-19, apesar de o Distrito Federal ser uma unidade da federação que tem concentrado muitos casos, com 160. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou que vai começar a utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento de pacientes muito graves de Covid-19, mas isso vai ser usado no seguinte protocolo: por 5 dias, como eu disse, apenas em pacientes muito graves e em regime hospitalar. O Ministério da Saúde pediu que as pessoas não utilizem esse medicamento em casa, porque ele causa arritmia cardíaca e precisa de monitoramento médico para ser utilizado. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também falou hoje sobre o chamado lockdown, essa paralisação das atividades, do comércio, das escolas. Ele disse que isso foi adotado em todo o país de maneira assimétrica, ou seja, alguns municípios precisavam, mas outros não tinham sequer casos ainda confirmados da doença e também já adotaram esse tipo de paralisação econômica. Ele disse que isso precisa ser melhor calibrado em diálogo com os governadores. Vamos acompanhar o que ele disse. Quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. Bem, e por falar aí nos governadores, hoje o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião muito tensa com governadores da região sudeste, uma reunião inclusive em que ele e o governador de São Paulo, João Dória, trocaram acusações, e essa tensão começou na noite de ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no qual fez duras críticas aos governadores que adotaram justamente esse lockdown, essa paralisação das atividades econômicas. Esse pronunciamento recebeu também críticas por parte do presidente do Congresso, secretários estaduais de saúde da região Nordeste, mas apesar disso, hoje, pouco antes de seguir para essa reunião com os governadores da região Sudeste, o presidente Jair Bolsonaro reiterou as críticas a eles. Vamos acompanhar. O mal, que teremos depois com esse tipo de tratamento, isolamento horizontal, será muito maior do que vem acontecendo com o vírus no momento. Ninguém vai produzir mais nada, desemprego está aí, a geladeira vai acabar, vai acabar o que tem na geladeira, ninguém produzir mais nada, ninguém vai conseguir pagar contas. Bom, os governadores, apesar disso, anunciaram que vão manter, por enquanto, as medidas de isolamento. Hoje foi feito, depois dessa reunião, uma outra reunião com os 27 governadores do país, uma reunião que aconteceu à tarde. Depois dela, os governadores da região Nordeste divulgaram uma carta dizendo que vão reavaliar essas medidas de isolamento gradualmente, de acordo com as autoridades estaduais de saúde. Disseram também que o governo federal deve concentrar as medidas econômicas, aí sim, deve coordenar as medidas econômicas de socorro aos mais pobres, especialmente aos trabalhadores informais. Bom, o Ministério da Saúde, por sua vez, disse que vai reavaliar a orientação para o isolamento social, que atualmente tem sido feito de maneira horizontal, ou seja, para todo mundo, para fazer uma transição gradual para o isolamento vertical. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Vigilância Epidemiológica do Ministério sobre isso. A diferença entre a estratégia horizontal e a vertical é que na horizontal você faz uma quarentena mais restritiva de todo mundo e a vertical você trabalha com grupos etários mais específicos. Para essa transição, nós estamos ampliando os testes, ampliando todas as estratégias para que a gente conheça melhor a doença, a dinâmica da doença. Nós estamos ainda numa fase inicial, o outono acabou de começar e estamos buscando a melhor maneira para fazer isso.